Queridos amigos, irmãos da nossa amada Casa do Caminho, vamos então hoje a mais uma oportunidade de estudo, de reflexão, com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar os itens 7 e 8 do capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Antes de nós começarmos, para que nós preparemos nossos corações, eu peço licença para ler, como página de preparo, do livro Vinha de Luz, um texto que se chama Atritos Físicos. E que ele é baseado, esse texto é baseado numa passagem de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 39, exatamente, que diz: mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Graças a Deus, graças a Ti, Mestre amado, aqui estamos, em torno de Ti, para mais uma reflexão em torno do Evangelho, desse nosso caminho de luz, de ensinamento, do Teu ensinamento. Sê conosco, Senhor, sê conosco sempre. Ajuda-nos, ilumina-nos nesse momento de boa vontade, que aqui estamos para tentar aprender mais um pouquinho das Tuas lições. Que seja em Seu nome, em nome do Dr. Herman, em nome dos nossos espíritos protetores, em nome de Maria, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a proteção e o amparo, e que possamos, ao final dessa prece, darmos início realmente ao estudo de hoje. Então, meus amigos, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, já que estamos com os nossos corações sintonizados e unidos em torno de Jesus, nós vamos aproveitar para reiterar o pedido de ajuda para a nossa campanha de Natal da Casa do Caminho,
estamos aí em cima da hora. E gostaríamos de lembrar que sim, o valor da bolsa é de R$ 270, mas cada um pode ajudar com o que puder, com o que tiver disponibilidade. E também ajuda divulgando a campanha. Então, aí estão os dados, e que seja atendido esse pedido, porque há muita gente esperando por esse presente. Há muitas famílias que nós atendemos e que estão esperando muito por essa festa que é sempre tão bonita e tão abençoada. Então, vamos lá no nosso texto aqui, começando por lembrar que esse capítulo que nós estamos estudando, Amai os vossos inimigos, que estamos seguindo, né, hoje nos itens 7 e 8, ele nos traz aquele a mais que o Mestre Jesus nos trouxe. É um capítulo desafiador, é um capítulo que nos desafia, na hora mesmo em que pensamos nesse dar a outra face. Muitas passagens do Evangelho de Jesus são desafiadoras, mas como ele é o nosso mestre supremo, então está certo o que ele diz. Se a gente não entende, é a gente que não entende. Então, a gente é que tem que correr atrás para entender em profundidade, buscar o que há por trás da figura, da metáfora, e o que nós podemos aplicar na nossa vida, porque sempre podemos. Ele trouxe, como nós sabemos, a lei de amor. Mas o Evangelho nos ensina também que amar a quem nos ama, estamos amando realmente. Mas que vantagem tem amar a quem nos ama? Amar a quem nos ama é fácil. Então, esse amar os vossos inimigos desse capítulo nos traz o amor de Jesus, aquele amor em plenitude, realmente o amor do Cristo. O amor que vamos conquistar, ainda não temos, mas que vamos conquistar no nosso processo de desenvolvimento, quando nós conseguirmos não nos afastar das leis de Deus. Quer dizer, nós sabemos que afastar, nós não conseguimos por muito tempo, porque nós estamos todos debaixo da lei de Deus. Mas nós sempre damos uma escorregadinha, que são as nossas falhas, porque ainda estamos aqui, nesse planeta, então é porque temos falhas e temos o que acertar, e muito. E então nós estamos nesse processo, mas estamos no processo e a lei de progresso. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, nós temos uma afirmação assim. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário, é uma pergunta de Kardec, né? Não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Esses espíritos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, no nosso texto, nós temos que a passagem diz assim, que é o item 7, né? Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer.
Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não voltai as costas a quem vos quer pedir emprestado. Então, amar os inimigos constitui um fator de paz. Quem revida ofensas se coloca abaixo dos ofensores. E o mestre, vendo a posição dos judeus, que eram na sua maioria violentos, nos resguardos da lei mosaica, que era a que eles seguiam, olho por olho, dente por dente, que é esse que Jesus diz: aprendestes o que vos foi dito. Ensinou aos seus discípulos que deveriam amar os ofensores para isolarem o ambiente de inimizade entre eles. Porque quando nós revidamos alguma coisa de mal que nos é dirigida, alguma ofensa, alguma palavra mais agressiva, nós vamos incentivar outra agressão, na verdade. Então, vamos incentivar também um sem fim de negatividade. Não vamos quebrar o ciclo. Certamente que a gente não consegue facilmente ter o mesmo sentimento para com os ofensores como que se tem pelas pessoas que nos dedicam carinho e confiança nos nossos queridos. No entanto, o amor aos que nos perseguem e caluniam pode receber do seu viver o esquecimento das ofensas. E quando preciso, ajudá-los. Isso nos ajuda também a combater o nosso orgulho, dirigindo a ajuda àquele que nos ofende, sem nos encontrarmos atrás dessas criaturas, procurando-as para perdoá-las frente a frente, principalmente orando por elas, que é o que mais nós podemos fazer. Amor é vibração, né, de serenidade, de entendimento, é energia sublime, é a sublime energia de Jesus. Podemos amar no silêncio, que esse amor interpenetra tudo e fala em sua linguagem de harmonia sem palavras. O revide fortalece as ofensas, ao passo que o perdão abre caminho para a reconciliação. O mal não existe em si. O mal é uma criação nossa, temporária. É a ausência do bem, mas nós é que criamos. Assim como a escuridão é a ausência de luz. Então é uma criação nossa e é temporária. O mundo ainda se encontra, o nosso mundo ainda se encontra cultivando o ódio, cultivando coisas negativas em raízes há muito tempo cultivadas, né, coisas de encarnações. E então esse mal que nós cultivamos, nós habitantes desse planeta, é capaz de destruir muito. Haja vista as guerras, né? Dentro da lei de destruição. Mas essa destruição, às vezes, é simplesmente para satisfazer orgulho, normalmente, né? Egoísmo, prepotência, ânsia de poder. Então, não se deve acompanhar os homens que desconhecem os ensinamentos de Jesus. Nós já estamos, pelo menos, no caminho de conhecer. E mais é cobrado a quem mais é dado. Nós não podemos esquecer isso. Jesus se entregou no sacrifício, tranquilo, sereno, para estabelecer a paz entre nós. Mas esse amor que ele nos deu reverbera, mas vai reverberando devagar, porque nós temos ainda muito que caminhar. E eu li um texto que diz assim: se Cristo em nós é motivo de glória, no dizer de Paulo,
Vamos despertar essa luz no coração para que ela clareie a consciência. Se continuarmos a negar o Divino Mestre, nos acontecerá, como ele mesmo disse, anotado em João no capítulo 7, versículo 34, que diz assim: haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Ele disse, não é, que ele disse para Pedro que onde ele estava indo, Pedro não poderia ir, Pedro queria acompanhá-lo. E ele disse que ele já sabia o que ia acontecer com ele. E aí, continuando esse texto, significa que tampando os ouvidos à sua voz, quer dizer, a voz do amor de Jesus, e fechando o entendimento para os preceitos de luz que saem de seus lábios, é perda de tempo procurar o Senhor, somente para saber onde ele está. E onde ele estiver, quem poderá ir envolvido nas paixões inferiores? Não vamos conseguir. Só vamos conseguir à medida que formos nos desligando da materialidade, vivendo mais para a verticalidade. Somente quem perdoar aos que os ofendem e caluniam, somente quem amar no sentido exato da palavra, como nós falamos no início, somente quem usar os seus valores espirituais para ajudar, servindo de modelo para os que vêm na retaguarda, os caridosos e justos, poderão procurar o Mestre e aí sim encontrá-lo, na sua plenitude, por saberem dessa forma onde ele se encontra. É natural, e é a energia. É lá que nós vamos chegar. Os que assim procedem se encontram acima de seus inimigos, ainda mais ajudando-os a despertar, na intimidade dos sentimentos, o amor. Encontrar Jesus é encontrar o nosso modelo e guia, e é o supremo objetivo das nossas sucessivas vidas, porque Deus nos dá todas as oportunidades de recomeço e de aprendizado na roda das encarnações. Mesmo que alguém nos prejudique, a gente não deve fazer o mesmo, a gente não pode fazer o mesmo. Jesus, dando o exemplo, sofreu tudo o que sofreu, com serenidade, com tranquilidade, até ser levado a ser assassinado, e ainda fez o quê? Pediu perdão, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus entendeu o tempo em que aqueles irmãos, nós, estávamos. Então sabia que eles não tinham capacidade de fazer alguma coisa diferente daquelas atrocidades que eles estavam praticando. É fundamental a nossa atitude de calma, a nossa atitude de não nos deixar cair nas malhas do orgulho, que vai fazer com que sintamos, o orgulho vai fazer com que nós nos sintamos ofendidos e instados a reagir, porque é quase instintivo em nós. Quando Jesus nos diz aqui que que aprendestes o que foi dito por Moisés, né, naquela lei, de olho por olho, dente por dente, ele se refere à lei de Moisés, que era a que estava em voga, né? Era a que estava em vigor. E assim mesmo já era alguma coisa mais adiantada do que havia antes. Porque se agora era dente por dente, antes era dente pela boca toda e pelas famílias e não tinha medida. Não havia esse parâmetro de equivalência, pelo menos, né? Então, qualquer ofensa podia ser paga de um modo muito mais violento, muito mais arbitrário. Então, já havia uma certa evolução. Então, Jesus vem e diz que o olho por olho já havíamos aprendido, a gente já sabia. E que então agora não devíamos pagar o mal com o mal.
Emmanuel, no texto que lemos no início, na página de abertura, traz o ensinamento dele, utilizando figuras do físico mesmo, como se fosse mesmo uma briga física, né? Então ele nos mostra, na sua sabedoria fantástica, que Jesus nos trouxe sempre o amor e a lógica, e que, considerando a agressão física, que foi como ele utilizou no texto, de nada adianta quando nós estamos submetidos a alguma coisa violenta, quando alguém que está contra a gente está com muita raiva, está muito nervoso, não adianta, ele estar tomado por instintos, longe de qualquer razão. Então não adianta a gente tentar usar palavras de bom senso. Não há lógica em querer entabular uma conversa quando o outro está tomado pela raiva. Então o gesto é que vai surtir efeito. E que gesto? O gesto de calma, o gesto de bom senso. E não, de modo algum isso quer dizer que Jesus manda que nós nos rendamos à covardia. Não é isso. Então, quando nós consideramos esse aprendizado pelo viés do simbólico, essa coisa do dar a outra face, nós podemos considerar o lado que nós sofremos a agressão como sendo o lado do orgulho, do nosso orgulho. Pois ainda é aí que nós somos mais atingíveis e atingidos. Então, enquanto nós ainda estamos aqui na luta nas nossas conquistas morais, o lado que somos instados por Jesus a oferecer, outra face, é o lado da humildade, do amor, da compreensão, da fé, da segurança, da paz, daquela conquista que nós acabamos de falar. Quando ele se refere à túnica, para que entreguemos também a capa, ele nos convida, além da postura de evitar o conflito, ao desapego, que nós não vamos levar nada da matéria. O que nós conquistamos em termos morais, em termos intelectuais, é o que nós vamos carregar. De resto, nada. Não vamos levar casa, não vamos levar carro, não vamos levar nada que a gente tem de material, nem mesmo o corpo, que ele só serve como possibilidade, como mecanismo fantástico de encarnação, mas nós não vamos levar. Então, que nós nos desapeguemos, nós que vamos treinando o desapego. Quanto aos 2.000 passos, aos 1.000 passos e 2.000 passos, né, a ideia também é semelhante, é que nós vamos sempre além do que for pedido. A caridade, o amor, o desejo de fazer o bem pelo bem, vai nos ensinando a agir assim. Assim é também no sentido a dar a quem nos pede, quer dizer, que nós sempre procuramos prestar atenção e fazer a mais do que aquilo que nos é pedido. Vamos verificar se há alguma coisa que possa complementar para que nós possamos doar mais com humildade aquilo que está sendo pedido. Assim também não ignorar quando nos é pedido alguma coisa, que nós possamos emprestar e aproveitar e exercer o desapego também. Aí, seguindo o texto, no número 8, nós vemos a referência a esse tal ponto de honra, né, que nada mais é também do que orgulho, que aí nós sentimos obrigação de pagar na mesma moeda, de não levar desaforo para casa. Ainda há pais que ensinam isso aos filhos, né, essa bela fórmula. E esse revidar instintivo, nós temos até facilidade de sermos exaltados por isso, elogiados, porque revidamos, sim, fez muito bem, você não levou desaforo, você estava coberto de razão, então fez bem em revidar. Nós ainda somos incentivados, né, a fazer isso. Então o texto nos diz que o orgulhoso não compreende que é preciso mais coragem. É preciso mais coragem. Por quê? Porque é preciso a coragem do que é mais difícil de nós fazermos, que é de nós vencermos a nós mesmos. Então é mais difícil do que nós cedermos à reação intempestiva. Então,
nós sabemos que não devemos tomar ao pé da letra esse preceito de Jesus. Nós já vimos por todo o Evangelho que Jesus nos ensina através de exemplos e através de parábolas, como na passagem que ele nos fala para arrancarmos o olho. Não quer dizer que ninguém vai sair arrancando o olho, mas tomado ao pé da letra, nós estaríamos incentivando o mal e condenando qualquer tipo de repressão, que não é possível. Aí Jesus não nos exorta também a aceitar a agressão. Não é isso, porque o próprio instinto de conservação nos ajuda a nos defendermos. O que Jesus condena é a vingança. A vingança, sim, ia provocar a continuidade do ciclo da violência, que nunca ia se quebrar. Às vezes, por encarnações, através de ciclos encarnatórios, aquilo dura, porque é uma ofensa respondida com outra ofensa e a mágoa e aumenta e nunca acaba. Então, nos resta desenvolver a nossa fé. Fé em Deus, fé em Jesus, fé em toda a ajuda que nós recebemos, fé nos nossos amigos espirituais. Nós sabemos que sempre temos ajuda. Basta que nós façamos a nossa parte, que nós aguçemos a nossa compreensão de que nós estamos debaixo da lei divina. Então, compete a nós desenvolver as nossas atitudes, compreender que se temos questões com irmãos é porque estamos precisando daquela oportunidade para o desenvolvimento. Por exemplo, o desenvolvimento da paciência, que é o melhor remédio para a gente desenvolver a paciência, é ter alguém do nosso lado, perto de nós, ou mesmo que eventualmente, que consiga atingir essa paciência. Quer dizer, desafiar a nossa paciência, né? Para que nós possamos desenvolvê-la. Nós não vamos conseguir desenvolver sozinhos, nunca. Nós vamos sempre precisar de alguém. Por isso que nós temos esse tipo de conflito. Então, nós vamos também tentar chegar ao autoconhecimento, seguir os ensinamentos de Jesus e dessa nossa doutrina bendita, maravilhosa, que nos auxilia e que nos mostra com clareza o caminho. Como disse o Chico, que Deus abençoe aquele que pratica algum mal, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz ainda está nesse estágio, para que ele tenha forças para suportar a lei, porque a lei vem. Então, que ele tenha a mesma força que teve ao praticar o mal, que ele possa ter, que Deus o abençoe, que ele possa ter a força para suportar a força da lei. Que nós tenhamos, então, cada vez mais desenvolvida a nossa fé em Deus e a fé na roda das encarnações, porque a vida futura sempre vai trazer o ajuste necessário a cada um de nós. Que nós nos alegremos por não ter sido nós que praticamos a ofensa. É sempre preferível que nós sejamos objeto do que a causa da ação equivocada. E que nós possamos, como tão belamente nos fala o texto, voltar os nossos olhos para frente. Como diz aqui, que é uma outra versão do livro, lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, que nós possamos desenvolver a nossa fé, que nós possamos sempre sentir a ajuda, porque se nós nos sintonizarmos com a ajuda que está sempre perto, mas se nós não sintonizarmos, não buscarmos, não fizermos a nossa parte, nós não vamos conseguir. Nós vamos nos cegar e não vamos conseguir esse auxílio que está sempre juntinho de nós. Então, e a fé nos ajuda a ter essa compreensão e a fazer essa boa sintonia. Então, que Jesus esteja conosco
hoje e sempre, e que nos ajude a desenvolver a nossa fé e a nossa humildade e a nossa consciência de que nós precisamos da convivência, não só dos nossos queridos, mas de todos os que vierem a ser colocados em nosso caminho, que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, graças a Deus.